Olá, pessoal! Eu sou Rafaela Medeiros, professora de língua portuguesa. Estão prontos para mais uma semana de nossa aula? Para essa semana, vamos fazer uma produção textual. Exatamente. Muitas pessoas não gostam muito de escrever uma produção, né? Mas para isso, vamos lembrar de algumas dicas. Primeiro, devemos saber o nosso objetivo, que é planejar, produzir, revisar e editar textos. Para uma estrutura correta da minha produção textual, eu devo lembrar que primeiro vem o título. O título é o nome dado ao texto. Esse título fica no centro da linha, na parte mais de cima da estrutura do meu texto. Depois do título, vêm os parágrafos. Devemos organizar o texto em parágrafos. O primeiro parágrafo vai iniciar o texto, dá algumas explicações, é onde eu vou apresentar o meu conteúdo. Depois, podem haver mais parágrafos, 2, 3, assim seja de acordo com o que você deseja escrever. Cada novo parágrafo vão informar uma nova ideia sobre o seu conteúdo. E o último parágrafo conclui o texto, finaliza a ideia, finaliza a sua história. Os parágrafos, eles servem para evitar que as ideias fiquem desorganizadas, desordenadas. Para que você não fuja do assunto. Às vezes, estamos escrevendo sobre algo e depois já entramos com outro assunto que não tem nada a ver com o meu título, com o meu assunto. Mas devemos ter cuidado com os sinais de pontuação e com as letras maiúsculas. Lembram que devemos usar tanto os sinais de pontuações como as letras maiúsculas em momentos certos, em momentos que devem ser usados. E para não esquecer, é necessário que o texto contenha começo, meio e fim. Mas como eu devo iniciar cada parágrafo? No início, usamos palavras como era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia. No meu ou nos meus parágrafos do meio, devemos usar palavras como então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí. Já no meu último parágrafo, no final do meu texto, eu devo iniciar o meu parágrafo com palavras que concluam tudo o que foi dito, com palavras como contudo, entretanto, todavia, assim, por isso, nesse caso, finalmente, são palavras em que demonstram a minha conclusão. Mas não devemos fazer a tal do pular linha. Muita gente escreve uma produção textual falhando linha. E o que é falhar linha, professora? É exatamente quando você pula a linha. Não devemos fazer isso. Nem também escrever palavras como fim quando você termina o seu texto. Coloca só o sinal de pontuação, o ponto final. Mas algumas pessoas, para escrever a sua produção textual, fica igual a essa imagem aí. Percebam, do meu lado esquerdo, os argumentos na minha cabeça estão todos organizados, certinho. Eu sei do que eu vou falar. Mas quando eu vou para o papel, para passar as minhas ideias para esse papel, os meus argumentos
fica igual a esses tijolinhos aí do lado direito. Desorganizados. Todos tronchos, tortos. Eu não sei bem como colocar essas ideias. E isso acontece por causa da coesão e da coerência. Ah, professora, eu lembro de já ter escutado esse assunto. O que vem a ser a coesão e a coerência? A coesão e a coerência, elas têm que estar ligadas uma na outra. E o que isso quer dizer, professora Rafaela? Vamos ler o conceito. Dá-se o nome de coesão a propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade temática. Percebam nessa imagem do lado esquerdo, sobre coesão e coerência. Na nossa mente esquerda, as letras estão organizadas como devem ser organizadas. Então, isso chamamos de estrutura. Então, coesão, estrutura. E a coerência, em que as palavras estão nessa cabeça aí, do ladinho direito, elas estão soltas. Isso são as ideias. Coesão, estrutura, gramática, a forma como eu organizo o meu texto. E a coerência é a lógica. Essa lógica também é a lógica da escrita, mas é as minhas ideias, tudo que eu conheço, tudo que eu sei sobre o assunto. Isso se chama conhecimento de mundo. Ah, professora, agora eu entendi. Coesão, estrutura, gramática. Se pensamos em gramática, pensamos na nossa estrutura T, as conjunções, os advérbios, os pronomes, que são palavras que servem para ligar as orações, ou seja, organizar o meu conteúdo, a minha estrutura da produção textual. E a coerência vai ser as nossas ideias, né? Toda a interpretação que eu faço sobre um conteúdo. Observem aí nesses dois elementos. No nosso lado esquerdo temos um trecho de uma letra de música da Vanessa da Mata, onde ela diz assim: é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. São só palavras, saiba que o que eu sinto não mudará. Ou seja, compreendemos as ideias da compositora, da cantora Vanessa da Mata, mas é um texto sem elementos de coesão. Não está com estrutura adequada dentro da gramática. No outro lado, temos aí uma tirinha do nosso querido H. Eu gosto muito dessas tirinhas do H, porque ele é bem sarcástico, é bem engraçado. O que tem para o jantar, Elga? A Elga é a esposa dele. Então ela responde: você pode escolher entre pão e água ou ir jantar fora. Daí ele pensa, é sempre bom ter uma escolha. Entendem, minha gente? A coesão e a coerência, ela não está presente aí nesses elementos. Aí é onde pensamos. Coesão, estrutura. Aí eu já aprendi, professora. Eu sei que é a forma, né? O português, a forma como eu vou escrever ali, usando as conjunções, os advérbios, os pronomes, os artigos, que é a nossa classe gramatical, né? Da nossa gramática da língua portuguesa. E a coerência, essa eu já sei, que são as ideias, são as informações transmitidas numa sequência lógica. Por que eu digo numa sequência lógica? Será que existia uma ideia de uma sequência lógica? Se eu falasse assim, por exemplo, eu nasci
depois dos meus 18 anos. Se formos analisar a coesão, até que está certo. Eu usei as palavras de forma, numa estrutura até que correta. Mas e a coerência? Essas ideias estão ligadas corretamente? Pois é, não. Então, olha só essa charge aí. Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes. E o patrão diz assim: você tem toda a razão. Vou mandar comprar um gráfico maior. Ora bolas! A coesão, ela foi mantida. Ela permaneceu. Olha a estrutura do texto. Mas já a coerência, a lógica de ideias não teve aquela ligação entre a coesão e a coerência. Percebem? Agora chegou o momento da nossa produção. Um grande abraço e até mais!